Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje vamos estudar Miqueias capítulo 5. Esse é o segundo vídeo. No primeiro vídeo eu fiz uma visão panorâmica do livro do profeta Miqueias e prometi que ia dar continuação. E eu escolhi o capítulo 5 para hoje. O link dos vídeos, da sequência, vai estar no meu comentário fixo. É o primeiro comentário dos vídeos. E ali eu coloco acréscimos, acrescento os textos, eu faço uma lista. Então é importante que você leia também o meu comentário fixo. Às vezes eu demoro meia hora escrevendo um comentário fixo, bem organizadinho ali para você se direcionar com o vídeo, tá bom? Eu tô com o meu mapinha mental aqui e hoje eu vou ter que usar o lapela pendurado aqui no pescoço. O áudio vai ficar um pouquinho mais baixo, mas é só você escutar com o fone, aumenta o volume que vai estar legal. Senão, não vou conseguir manusear as coisas. Miqueias capítulo 5, como eu disse naquela introdução, na minha opinião, ele é o capítulo mais profundo do livro de Miqueias. É o mais misterioso, porque tem muitos enigmas ali dentro. E dentro dos 3 ou 4 enigmas que tem ali dentro do capítulo 5, nós vamos ter aquela questão de 7 pastores e 8 príncipes que vão ser levantados dentre os homens para destruir a terra da Síria, de Nimrod, que na verdade é a Grande Babilônia. Mais ou menos isso vai ser o título do vídeo. Então, para quem gosta de conhecer os mistérios de Deus, que quer interpretar as palavras dos profetas, que elas são como luz que ilumina em lugar escuro, como Pedro falou, é luz de um candeeiro. O que Pedro está falando ali se identifica com aquelas 7 lâmpadas que está na menorá e que ilumina todo o tabernáculo. Sabe aquele texto que Pedro fala que as palavras dos profetas elas são como luz de um candeeiro que ilumina o lugar escuro? A palavra ali é menorá no grego. Sabia? É como se fosse aquelas 7 chamas acesas, aqueles 7 Espíritos de Deus que nos dão um entendimento e um conhecimento cétuplo das coisas do Senhor e que ilumina o corpo de Cristo, o tabernáculo de Deus. E aí, iluminado, você consegue ver o véu da separação, entender o porquê que chama véu do testemunho, a mesa dos pães da proposição. Você consegue entender ali, olhar o lugar, e se você fosse um sacerdote da época, mesmo que na literalidade, com a iluminação, você iria conseguir fazer o trabalho, que chama sacrifício contínuo. Então, as palavras dos profetas são luz para a gente. E aí, eu tenho um interesse profundo de querer conhecer profundamente a palavra de Deus. E quando chega naqueles 7 pontos, quando chega naqueles 7 pastores e 8 príncipes, não há nenhuma outra alternativa de interpretação coerente se você não correlacionar isso com outros pontos da palavra. E não adianta querer buscar 7 pastores e 8 príncipes em outros lugares da palavra que não vai aparecer esse termo. Vai aparecer sim as representações do número 7, do número 8. E você tem que abrir um pouco a mente e entender que 15 homens não são capazes de derrotar o norte de Israel. Então as perguntas do texto que eu vou ler o texto para vocês, tá bom? Mas já vou fazer aqui as perguntas, sem ler o texto. Eu acredito que vocês escutaram o profeta Miqueias, que vocês já sabem mais ou menos o que tem no capítulo 5, e muitos já sabem daquele mistério dos 7 pastores e 8 príncipes. Então as perguntas que o Espírito Santo nos levam a fazer é o seguinte: 7 homens mais 7 pastores mais 8 príncipes, ou seja, 15 homens são capazes de derrotar o norte de Israel? Porque isso é para o futuro, obviamente. E por que terra da Síria? Porque dentre as 7 cabeças da besta tem que ter o nome Assíria. Por que terra de Nimrod? Deus poderia parar o mistério só em falar da terra da Síria, mas ele fala Nimrod, ele destaca um personagem. E quando ele destaca um personagem, ele destaca um contexto. Só de aparecer o termo Nimrod ali, eu já vejo a Grande Babilônia. Porque a mãe das abominações da terra é uma cidade que começa a perverter os caminhos dos homens. Jerusalém não é a mãe. Ela não originou as abominações da terra. Porque quando fala
Babilônia, mistério, escrito na testa, e fala mãe das abominações da terra, está apontando para um contexto, pelo menos inicial. E a gente sabe que Nimrod foi o primeiro homem a edificar Babel e Nínive. Edificar uma cidade que quer chegar até o céu e que quer juntar todos os povos da terra contra Deus, a abandonarem a ordenação de Deus. Deus mandou os homens se espalhar e Nimrod queria juntar. Se Deus mandasse os homens ficarem todos juntos, Nimrod iria mandar espalhar, porque Nimrod estava sendo guiado pelo espírito do anticristo. E ele queria edificar uma cidade que vai até o céu. E ali começou a se originar as abominações da terra. É ali que começou. Não foi que Jerusalém, não foi a Igreja Católica Romana, não foi Meca que originou as abominações da terra. Tanto Vaticano, Igreja Católica Romana, como Meca e até mesmo Jerusalém fazem parte da Grande Babilônia. Agora, presta atenção, Jerusalém faz parte da Grande Babilônia porque ela está sendo comparada à Grande Babilônia. Ela não é a Grande Babilônia, porque senão ela teria que ser destruída, porque tudo que é Grande Babilônia está sendo destruído no livro do Apocalipse e jamais vai existir. Então, por isso que fala que é um mistério. Deus, ele limpou todos os pecadores, na verdade, ele matou todos os pecadores da terra que não quiseram se arrepender. Ele limpou todo o pecado da terra e reiniciou a história com Noé, que significa descanso, Noa. E ali a terra estava limpa e purificada. E o primeiro ato de pecado foi de Nimrod. Ali foi a origem, se originou as abominações da terra. Então começa com uma cidade e essa cidade ela vai sendo mãe e vai tendo filhas. E aí, irmãos, a partir dali, tudo que tem a ver com Grande Babilônia, com corrupção, principalmente revolução industrial, tudo que tem a ver com grandes cidades que quer destruir a palavra de Deus, que é contra a lei, tudo isso tem a ver com Grande Babilônia. E como Jerusalém agiu como uma meretriz, no passado, está agindo agora e vai continuar agindo por um pouco tempo, Deus permite que Jerusalém seja cercada, sitiada, destruída, mas permite também que ela seja restaurada para se cumprir profecias. E dessa vez que o Senhor permitiu que Jerusalém fosse restaurada, que Israel voltasse a ser uma nação diante de todos os povos e que Jerusalém voltasse a ser capital de Israel, uma vez que o Senhor permitiu isso e ela ainda não quer se arrepender, ela vai ter que passar por algumas aflições. No próprio profeta Miqueias fala que eles vão sofrer a ira de Deus, eles vão sofrer de maneira parcial. Tudo isso que eu estou falando, irmãos, está dentro do mistério do capítulo 5. Porque a intenção do Senhor, como diz em Miqueias 4, é juntar todos os povos contra Jerusalém, mas para destruir eles e não Jerusalém. Entendeu? Então, mãe das abominações da terra tem uma origem, começa lá com Nimrod na própria Babilônia. Depois isso fica maior, olha para a Babilônia no tempo de Nabucodonosor. E de lá para cá, o mistério da iniquidade, que eu já tenho falado nos vídeos, eu já expliquei esse mistério, ministério e mistério da iniquidade, ele vai se amplificando, ele vai evoluindo. O mistério do evangelho vai evoluindo também. E esse mistério da iniquidade evolui tanto que hoje ele pega praticamente o mundo todo. Entendeu? Então, 7 pastores e 8 príncipes, eles têm que estar relacionados com o povo de Deus. 15 homens não são capazes de derrotar a terra da Síria. Não faria sentido. Porque em Joel 2 nós temos um exército preparado para derrubar a Grande Babilônia. Sabe aquele exército de Joel 2? É um povo glorificado. Diante deles o sol se escurece, a lua se torna em sangue, as estrelas do céu caem. Eles estão diante do Senhor, sabe? O Senhor levanta a voz diante deles, é dia de trombeta, é dia do Senhor. E você vê que eles entram pelas casas, pelos muros, pelas janelas, como ladrão. Isso é após o arrebatamento. E eles estão indo para capturar os pecadores da terra. Todos aqueles que não se reuniram para ir contra Jerusalém, para uma batalha, para tomar Jerusalém, sabe, para matar, para destruir, para eles tomarem a terra como despojo. Todos aqueles que não foram e que ficaram com a marca da besta, mas ficaram em seus lares, esses estão sendo capturados.
Então vê que Deus tem um exército para cumprir esse propósito, não apenas 15 homens. O número 7 na palavra de Deus, ele fala de plenitude. Algo que é pleno, que é completo. E o número 8, que vem logo após o 7, o mistério do número 8, é a eternidade. E isso é tanto pela lógica humana, até os homens ímpios sabem disso, que o número 8, até pelo jeito que ele é formado, ele tem um símbolo de infinito. Por isso que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. O 7º tem descanso porque Satanás estará preso, porque é um milênio, é um sábado milenar na Terra. E logo depois disso vai haver o julgamento do grande trono branco, e depois disso vem a eternidade, vem um tempo diferente de todos os outros. Por isso nós temos o mistério do 8º dia nas Escrituras. Quando eu vejo Miqueias capítulo 5 e olho para 7 pastores de 8 príncipes, eu já logo lembro disso. E é claro, a gente vai precisar de olhar o contexto para entender bem. Veja, toda essa introdução foi para que eu explicasse para vocês Miqueias 5. Mas sem ler. Agora eu vou ler para vocês Miqueias 5. Presta atenção. O texto não vai aparecer na tela. Então presta atenção na leitura. Agora ajunta-te em tropas, ó filha de tropas, por se há sítio contra nós, ferirão com a vara a face do juiz de Israel. Claramente aqui está falando do sofrimento de Cristo. O juiz de Israel aqui é Cristo. E o que vai nos identificar isso é o contexto. O Senhor começa aqui o capítulo 5 dessa maneira. Não era capítulo, tá? Faz parte de um contexto do capítulo 4. Então, eu só estou falando aqui por causa que é capítulo 5, verso 1. Mas isso faz parte de um contexto. Porque o Senhor, nas profecias dos profetas, ele trabalha no vai e vem. Analepse, prolepse. Ele conta um pedaço da história, depois volta para acrescentar detalhes naquele pedaço, já fala, repreende os pecados do presente, já fala da glória futura, e a profecia é assim, é nessa dinâmica. Jamais o Senhor iria pegar um profeta e falar tudo o que aconteceu no passado, aí fecha a profecia, aí ele vai repreender tudo que tem no presente, aí fecha a profecia e depois ele fala tudo o que tem a ver com o futuro. Jamais o Senhor faz isso. Não faz sentido, isso não bate nem com o natural. Até na nossa conversa, no nosso discurso, numa conversa do dia a dia, a gente faz essa dinâmica na fala. A gente às vezes está falando aqui do presente, faz uma conexão lá com o passado, aí a gente prevê algo do futuro, ainda que seja coisas humanas, a gente faz isso. Porque isso é normal, entendeu? E tudo assim fica mais dinâmico. Até um seriado, um filme que trabalha com esse método fica mais dinâmico. Sabe aqueles filmes que começam no início, aí depois vai para o meio e vai para o fim? Isso é coisa antiga, sabe? Os filmes e seriados não trabalham mais assim. Tem filmes que já começam no final, tem filmes que começam no meio. Tem seriados que trabalham o tempo todo fazendo analepse, flashback. Sabe, o diretor monta uma cena, a cena já está toda gravada, mas ele passa só pedaços da cena. E as outras partes ele oculta para depois voltar e explicar. Assim é a palavra de Deus também. Então tá, o verso 1 tá assim pra gente, já está falando que o juiz de Israel seria ferido na face. Agora vamos para o primeiro mistério. É um enigma isso daqui. Eu sei que pra gente parece ser tão normal, tão claro, porque a gente tem o Novo Testamento, mas isso faz parte de um mistério. Até hoje é um mistério para muitos. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Está falando que a origem desse personagem que há de reinar em Israel, que sai de Judá, Belém Efrata, a origem dele é na eternidade. Pronto. O texto já está falando para a gente que o Messias de Israel estava vivo antes de nascer. Como os judeus se reúnem para atacar esse texto? Na cara de pau. Por isso que muitos deles merecem a ira de Deus. Porque eles fazem tudo para tirar a glória do próprio Messias de Israel a todo custo e pôr a glória no povo judeu. Eles merecem a ira de Deus.
até que eles se arrependam. Muitos deles merecem ter as suas esposas cativas, forçadas. Muitos deles merecem ver os seus filhos indo para cativeiro, como diz o profeta Zacarias, porque é um povo rebelde. Não tem como ir contra um texto desse. Ainda que fosse o único, tem talvez centenas de textos onde fala que o Messias já estava vivo antes de nascer. Então isso faz parte de um mistério. Portanto, esse é o verso 3. O Senhor os entregará até o tempo em que a que está com dores tiver dado à luz. Então, o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Aqui não está falando da primeira vinda de Jesus, que ele vem e Israel é praticamente a mãe que dá a luz a Jesus. Não está falando disso. Porque está falando que quando isso acontecer, os restantes dos filhos de Israel, que fala da casa de Israel, voltará aos filhos de Israel. Está falando da reunião das duas casas de Israel. Entendeu? E essa mulher que está com dores de parto aparece lá em Apocalipse 12, não é por acaso. Então aqui já é um segundo mistério, que também deve ser explicado à parte. Eu posso fazer algumas conexões na minha fala, eu tenho os textos memorizados, mas eu acredito que vai ficar pesado demais, sabe? Vai ficar complicado demais. Mas eu falo, estou destacando isso para vocês entenderem que isso faz parte de um segundo mistério, que eu vou explicar em vídeos futuros. Verso 4. Ele manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Está falando da vitória do Messias, aquele que foi ferido na face e que, segundo o profeta Zacarias e outros profetas, ele morre e ressuscita ao terceiro dia. Como Paulo explica em 1 Coríntios 15, que segundo as Escrituras, Jesus morre e ressuscita ao terceiro dia, tem a vitória dele. E aqui já está falando da vitória. Veja, em 4 versos, o Senhor falou de um tempo presente da vinda de Jesus. É claro que aqui, quando o profeta Miqueias profetizou, era o futuro ainda, né? O Messias de Israel vai vir, o juiz de Israel vai ser ferido na sua face, ainda seria uma profecia para o futuro. Mas depois fala que as origens dele foi na eternidade. E aqui está falando de uma vitória dele que está mais no futuro ainda. Está vendo quantas partes no tempo? São três repartições aqui, passado, presente e futuro. Quando Miqueias profetizou, quase tudo ainda era futuro. A única coisa que o profeta Miqueias profetizou aqui que foi para o passado é a origem desse Messias. Aí verso 5. Este será a nossa paz, quando a Síria vier à nossa terra e quando passar sobre os nossos palácios. Levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Levantaremos. Veja que é o Espírito do Senhor falando. Desde o começo aqui, desde o verso 1. É o Espírito do Senhor falando. Então diz levantaremos, porque é o Pai e o Filho falando. Eles vão levantar dentre os homens 7 pastores e 8 príncipes. E aqui é o terceiro mistério. O primeiro mistério é a origem do Filho, desde os tempos da eternidade. O segundo mistério é a mulher com dores de parto. O terceiro mistério são esses 7 pastores e 8 príncipes. Não, o terceiro mistério é a Síria. Por que a Síria está aqui no tempo do fim? Sendo que ela seria uma das cabeças que passou. E ainda vai falar da terra de Nimrod, né? Quando fala de Assíria, lógico que tem que falar da terra de Nimrod. De Nimrod, né? O personagem. Então, é o terceiro mistério. E o quarto mistério são os 7 pastores e 8 príncipes que vão derrotar a terra de Nimrod. Aí verso 6. Estes consumirão a terra da Síria, a espada, e a terra de Nimrod, que é Nínive e Babel. Nínive, capital da Síria.
dentro de suas próprias portas. Ou seja, eles entram pelos muros, pelas janelas, pelas casas, como ladrão. Joel 2. Verso 7. O restante de Jacó estará no meio de muitos povos, como o orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem depende dos filhos de homens. Um quinto mistério dentro do capítulo 5. O Senhor não usou essa linguagem por acaso. Sabe o que é um orvalho caindo do céu? É aquele chuvisco fininho, mas é um monte, espalha e vem caindo do céu sobre a erva. E essa erva que não espera, esse chuvisco, sabe, vem da parte de Deus, não depende do homem. O que depende do homem é plantar a semente, cuidar da terra, mas quem vai dar o crescimento de tudo isso é Deus. A chuva vem de Deus, o sol para amadurecer os frutos vem de Deus. E aqui, os filhos de Israel, na verdade o restante de Jacó, o remanescente, estará no meio de muitos povos e eles vão descer como chuvisco. É após o arrebatamento, eles descendo. E aí aqui vem, que é um quinto mistério, né? Vem para a bênção e para a maldição, para castigar os pecadores da terra e para colher da terra o restante dos povos, das nações restantes. Verso 8. O restante de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais das selvas. Tá vendo? Uma parte é bênção, outra é maldição. A mesma expressão, né? O restante de Israel estará entre muitos povos. Uma hora é como neblina, orvalho sobre a erva. Isso é para abençoar as nações restantes. Agora, o restante de Israel estará entre muitos povos, a mesma frase, só que agora é como um leão, entre os animais das selvas, como um leãozinho entre os rebanhos de orvalho, o qual, se passar, as pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. Esses são, exatamente, os 7 pastores e 8 príncipes. Esses são. Verso 9. A tua mão se exaltará sobre os teus adversários, e todos os teus inimigos serão eliminados. E sucederá naquele dia, diz o Senhor, que eu eliminarei do meio de ti os teus cavalos e destruirei os teus carros de guerra. Destruirei as cidades da tua terra e deitarei abaixo todas as tuas fortalezas. Eliminarei as feitiçarias das tuas mãos e não terás adivinhadores. Do meio de ti eliminarei as tuas imagens de escultura, as tuas colunas, e tu não te inclinarás diante das obras das tuas mãos. Eliminarei do meio de ti os teus postes ídolos e destruirei as tuas cidades. Com ira e furor tomarei vingança sobre as nações que não me obedecem. Se o Senhor vai se vingar contra nações que não obedecem a Ele, aqui já fica um recado para a gente. O Evangelho foi pregado, as testemunhas pregaram o Evangelho em Jerusalém e, na verdade, até os confins da terra, e muitos não obedeceram, porque se Deus falou sobre os que não me obedecem, eu vou executar ira, tem os que obedecem a Ele. Os que obedecem a Ele, uns são tomados para sacerdote e outros ficam como nações restantes. E os que não obedecem, castigo. Só que nós temos 3 grupos fazendo essa análise simples, uma análise simples, mas nós temos 3 grupos aqui. De fato, em Mateus 24, o Senhor, ao falar do abominável da desolação, a fazer aquela profecia escatológica, inclusive em Mateus 24 ele usa Miqueias 7, nós estamos em Miqueias 5, em Mateus 24 o Senhor usa um ponto de Miqueias 7. E aí ele fala, e este evangelho será pregado em todas as nações para testemunho, e então virá o fim. Para testemunho, ou seja, a ira que o Senhor fizer contra as nações restantes tem testemunho de que Ele quis que o mundo se arrependesse, de que Ele quis salvar as pessoas. E nesse processo que o Evangelho é pregado para testemunho, daí Ele recruta as suas testemunhas. Porque se o Evangelho está sendo pregado por testemunhas dEle. Nós somos testemunhas do Senhor.
Você não é testemunha do Senhor? Claro que você é. Agora tem que ver quem será escalado para testemunhar no tempo do fim, que é o ponto final da testemunha. E então virá o fim. Mateus 24. Isso também aparece em Lucas. Fechou? Então, aqui é a leitura só do capítulo 5. Veja, não tem mais ou menos aí uns 5 mistérios dentro do capítulo 5? E o mistério que eu vou trabalhar e que eu vou focar hoje é o mistério dos 7 pastores e 8 príncipes. Eu só destaquei esses outros mistérios para vocês entenderem que essa questão dos 7 pastores e 8 príncipes já se encontra dentro de outros mistérios. O mistério da eternidade de Jesus antes mesmo dele nascer. Eu vou falar fora de ordem aqui, mas vocês vão se lembrar. O mistério da mulher que está com dores de parto e que ela vai ser entregue até ela ter dores de parto e depois os restantes dos filhos de Israel voltarão, se unirão um com os outros. Isso é um mistério. Essa mulher tem que ter dores de parto. No primeiro nascimento de Jesus, na primeira vinda, ele nasceu e Israel não teve dores de parto. Aí nós precisamos dos recursos do profeta Isaías para entender esse mistério. Ou seja, terra da Síria, Nimrod, outro mistério. Nimrod não está aparecendo aqui por acaso, e nem a terra da Síria. Por que o Senhor está falando da Síria aqui? E aí, dentro desse contexto, que se encontram os 7 pastores e 8 príncipes, que tem a ver com descanso e eternidade, entendeu? Homens que representam descanso e eternidade que vão acabar com a terra da Síria, que vão acabar com essa grande Babilônia. Fechou? Então essa daqui é a primeira parte do vídeo. Eu vou fechar aqui até mesmo para o celular dar uma descansada. Estou gravando direto, vai direto assim. E na segunda parte a gente conclui o estudo. Na segunda parte nós vamos estudar sobre os 7 Espíritos do Senhor. Falar um pouquinho das 7 igrejas e aí inevitavelmente nós vamos ter que estudar os 7 Espíritos do Senhor em Isaías 11 e nós vamos pegar uma conexão com o livro de Enoque. Porque inevitavelmente Enoque nos ajuda nessa parte. Tá bom? Então é isso. No vídeo 2, você pega esse restante. E aí é o seguinte, não esqueça, leia o meu comentário fixo. Sem o comentário fixo, você não vai ter o pleno conhecimento do que eu estou falando. O comentário fixo vai te ajudar, fora que vai ter os textos ali, tá? Se inscreva no canal, confere a sua inscrição para ver se está ativa mesmo, o sininho de notificações e compartilhe o estudo. No meu comentário fixo, primeiro comentário dos vídeos, eu estou falando isso porque tem pessoas que perguntaram aonde que fica o comentário fixo. No primeiro comentário do meu vídeo, vão ter ali os links relacionados, de estudos relacionados, tá bom? Então é isso, irmãos. Fiquem na paz.